Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se os psicopatas são os príncipes do engodo e da mendacidade, os narcisistas são os reis. Eu tenho aqui em mãos um depoimento que eu peguei de próprio punho de uma mulher residente na cidade de Barbacena. Ela passou por uma situação extremamente abusiva, um casamento de mais de uma década com um homem com transtorno de personalidade narcisista. Eu vou ler esse texto para vocês e depois eu vou mostrar a análise que eu fiz, revelando vários sintomas desse transtorno ao longo do relato que ela me passou. Beleza, então vamos lá. No início a relação era muito boa, mas depois foi azedando. Ele era controlador e dominador e deixava o clima em casa tenso, principalmente com o meu filho mais velho. Entre os dois era só briga e desavença. Ele tinha uma necessidade de afirmar o seu poder o tempo todo. Ele gostava de debochar e criticar o tempo todo, mas quando era com ele ficava putinho. Na hora do almoço era sempre uma batalha, porque meu filho comia de boné na mesa. Sempre que resolvia um problema, ele arrumava outro e mais outro e mais outro. Depois de um tempo, eu sentia culpa, mas nem sabia de quê. Para provocar, ele entrava na sala com meu filho vendo TV, ligava a luz e saía andando. Tinha mania de ficar assoviando para irritar. Tudo é ele que sabe, ele que é o foda, o bom. Me infernizou porque meus filhos fumavam maconha, mas ele sempre fumou escondido. Ele dizia: isso é falta de igreja, eu vou à missa todo domingo, você não sabe disciplinar seus filhos. Quando a gente ia para o sítio, eu ficava o dia todo cozinhando para ele e os amigos, o único tempo que eu tinha para descansar. O clima em casa só piorou com o tempo, por causa da rivalidade dele com meu filho. Na rua, é carismático com os amigos, sempre o centro das atenções e quer ser admirado o tempo todo. Toda vez que a gente brigava, ele achava que era só transar e estava tudo certo. Com a minha filha, a mesma coisa. Acha que só falar eu te amo e está tudo resolvido. Ele é bem sádico. Um dia meu filho caiu no morro de bicicleta e ficou agarrado. Ele ficou rindo com o filho dele e não ajudou. Uma vez a gente estava no Subway e minha filha estava estacionando o carro. Outro carro bateu nela e ele riu de satisfação. Encurtando a história, depois de uma briga feia com meu filho, ele foi embora. Só então eu descobri que ele estava me traindo há 8 anos com a vizinha, 3 casas acima. Ficava falando que ia dar casa para ela e que ia sustentar ela. Para mim, ele dizia que tinha medo de separar e arrepender, só para manter as duas. Ele chegou a ficar 1 mês com uma outra mulher e até levou ela para passar o Natal com as tias, enquanto mantinha essa amante. A gente ouviu dizer que ele apresentava ela, a amante, como namorada em alguns lugares pela cidade, como se eu nem existisse, isso porque ele morava na minha casa. Atualmente, estou no meio de um processo por alienação parental. Ele fala para minha filha que eu sou permissiva, que meu filho puxou faca para ele, que eu desliguei o telefone na cara do advogado quando ele tentou fazer acordo e que eu queria trazer o meu ex para o sítio, porque ele estava com depressão. Tudo mentira. Também colocou no processo que eu era manipuladora e mentirosa. Todos os defeitos que ele tem, ele diz que quem tem sou eu. Ele mente dizendo que já tinha terminado quando começou a ficar com essa mulher. 8 anos morando na minha casa? Conversar com gente assim é sair confusa, culpada e desajustada. Porque ou eles saem batendo porta enquanto a gente discute com eles, igual crianças, ou vão ficar dando lição de moral porque eles se acham perfeitos. Psicólogo também não resolve. Fizemos terapia de casal com um dos melhores psicólogos de Barbacena, o Dr. Roosevelt. Ele só foi ao psicólogo para tentar mostrar que ele era a vítima. Quando o psicólogo sugeriu que ele tinha postura agressiva, ele nunca mais voltou para fazer uma sessão. Diz que ele ainda está com a amante, mas que estão brigando porque ele foi visto no Epicar dando em cima de outra. Ele diz que terminou com a esposa antes de mim porque foi traído, mas soubemos que isso é mentira. Ele é quem traiu. Todo mundo acredita que ele é a vítima. E também ele era ciumento. Sempre achava que estava traindo, mas ele é quem chegava em casa tarde com desculpa mentirosa. Ele também saía com as secretárias da empresa dele, inclusive dividiu uma com o próprio filho. Bom, é isso.
Para os leigos, esse tipo de relato pode parecer que é simplesmente um homem sem caráter, mas uma análise mais diligente revela muitos traços comuns, comumente relatados por mulheres que se casaram com homens narcisistas. Eu coloquei aqui no computador alguns desses traços e eu vou lê-los para vocês, de modo que vocês entendam de modo mais esmiuçado o que aconteceu nessa relação. Então, bom, comportamento dominador e controlador, inabilidade em assumir culpa pelos próprios erros, ausência de empatia, adultério em série. A maioria dos narcisistas comete adultério em série, exceto os narcisistas cerebrais, que costumam ser celibatários e até inventam desculpas para não se relacionarem com pessoas do sexo oposto, ou do mesmo sexo, caso sejam homossexuais. Fog, Fear, Obligation and Guilt. Existem relatos, eu já li até muitos deles, em que a pessoa narcisista, pode ser mulher também, que existem mulheres narcisistas, elas traem o marido ou a esposa e convencem a pessoa de que a culpa da infidelidade é dela. É loucura isso, loucura mesmo. Eles fazem uma grande lavagem cerebral na nossa cabeça. Fase de idealização e desvalorização. Como notamos, o relacionamento sempre começa muito bem, até que ele azede, como dito pela mulher que deu depoimento. Campanha difamatória, comum entre cluster Bs. Você termina uma relação com um indivíduo cluster B, ele vai convencer Deus e o mundo que você é o culpado e vai te acusar de tudo que ele cometeu, que é a projeção. Necessidade constante de admiração, arrogância, mentira patológica, falso moralismo e crença de ser correto, hipersensibilidade à crítica, carisma e habilidade em ser o centro das atenções na rua e comportamento tóxico no ambiente familiar, considerar-se vitimado pelas circunstâncias, sadismo, alienação parental e sentimento de intitulação. Então, como você pode ver, ele tem características de sobra para preencher os critérios do DSM e mais. Então, sem dúvida, é um caso até relativamente grave de transtorno de personalidade narcisista. E sobre o sadismo, eu queria que você desse uma olhada no transtorno de personalidade sádica, que foi removido do DSM-3 e, portanto, não é mais um diagnóstico oficial, provavelmente por questões políticas, porque eles estavam usando esse diagnóstico para excusar vários tipos de comportamentos criminais. Mas deem uma olhada, caso vocês acreditem estar envolvidas com um homem com esse transtorno, porque narcisistas, segundo vítimas, quase sempre têm traços comportamentais que preenchem também o critério para sadismo. Eu vou deixar o link do transtorno de personalidade sádica junto com o transtorno narcisista aqui embaixo para você dar uma olhada. Então, bom, se você está envolvido com um indivíduo desses, como você viu, tinha enteado e enteada envolvido no caso, saiba que essas pessoas, os narcisistas, caso eles tenham contato precoce com crianças, eles podem fazer com que o indivíduo desenvolva sérios problemas psicológicos e psiquiátricos, como estresse pós-traumático complexo, os gravíssimos transtornos de personalidade borderline, histriônica, problemas frequentes com autoestima, dificuldade para confiar na própria intuição, tendência a buscar relacionamentos abusivos, os quais repetem o padrão vivenciado pela pessoa na infância. Então, se você é mulher e acredita estar envolvida com um monstro desses, e quiser continuar brincando com fogo, só certifique-se de que você não vá queimar a família inteira e reduzi-la a cinzas, porque o abuso narcisista para uma criança é algo extremamente traumático. Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos eu vou ensinar como rebater um abuso narcisista. O melhor é se afastar, mas infelizmente em casos como esse, os enteados não podem simplesmente se desvencilhar do ambiente familiar. Em ambientes de trabalho, você também é obrigado a conviver com uma pessoa dessas, mas existem estratégias para minimizar e até retalhar o dano que essas pessoas oferecem para outros no dia a dia. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.